Você falou que você veio com quantos anos para o Aos Brasil? 12. Com os 12. Até então, antes você ficava com a sua avó, é isso? Minha avó E e seu pai veio, minha avó né, e meu sua avô. mãe. Como é que era a sua vida lá em Cuba, né? Porque assim, como que é a vida de um adolescente, as escolas em Cuba, como funciona? Olha, eu era bem indisciplinada. Minha mãe achava que eu não ia ser nada na vida, porque eu nunca liguei para estudar, eu só queria brincar e eu sempre era muito do contra. Então, na escola, minha mãe era chamada toda semana: "Olha, sua filha fez tal coisa. Olha, sua filha não quer fazer isso". Então, teve uma vez que tinha que dar um dinheiro, a MTT, que é um dinheiro que a ditadura cubana arrecada todo mês, que é para a defesa da revolução, por se acontecer algum ataque Yankee, do imperialismo Yankee. E eu não queria dar esse dinheiro, eu não tinha nem 7 anos de idade. Eu falei: "Não, não quero dar, eu quero comprar uma pizza". E aí a professora pegou e incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Pra você ter uma ideia, com uma criança de 6, 5 anos de idade. É uma loucura muito grande, né, os professores são usados, né, pra Incentivar, né? doutrinar mesmo e incentivar o ódio entre as crianças. E até hoje fazem isso, basta ver os cubanos que saem com pedaços de pau atacando os manifestantes a favor da liberdade atualmente, né. E eu sempre fui muito do contra, eu nunca me entendi muito bem por que que eu não posso falar isso pra professora, tipo, levantar a mão e questionar. E aí minha mãe falava: "Sou eu, que você escuta em casa, você não pode repetir na rua". Nunca entrou na minha cabeça isso, até chegar no Brasil e eu começava a perceber na escola que aqui a liberdade não é muito como eu achava que era no começo, mas para quem veio de uma ditadura era uma liberdade total. Na sala de aula, o aluno levantava a mão: "Professora, eu não entendi isso, por que que você acha que é tal coisa? Pode ser isso". Eu falava: "Gente, o aluno pode conversar dessa forma com o professor, né, questionar". E então minha vida em Cuba foi isso. E aí me perguntam: "Você sente saudade da tua infância, do que você viveu?" E eu falo: "Eu não sinto saudade do que eu vivi em Cuba, eu sinto saudade da minha família reunida". Então, dos meus tios que hoje moram uma parte em Miami, outra parte na Espanha. Eu sinto saudade da minha bisa e da minha tátara, que não estão mais aqui. Então é mais isso, do seio familiar, né. Sim, Da a gente fica minha com família é vazio, né? separada, minha família tá separada. Eu nunca vou conseguir falar: "Opa, comprei uma casa, eu quero fazer um churrasco domingo com toda a minha família", porque tá toda espalhada pelo mundo. Meus avós estão em Cuba, por exemplo. Sim. Mas as pessoas, alguns tios seus que estão em Miami, eles podem, por exemplo, vir para o Brasil ou o refugiado político tem que ficar ali e pronto? Não, não, eles moram em Miami há muito tempo. Ah, tá. Esses tios saíram há 20, 30 anos, então eles podem sair de boa. Mas eles não têm uma vida, uma condição muito boa para falar: "Ah, vou para o Brasil Sim. visitar", entende? E me tira uma dúvida, Zoe. Beleza, o seu pai e sua mãe conseguiram um atestado de refugiado político, né? Como é que funciona isso? Hã, enfim, o governo brasileiro emite uma ordem para Cuba falando: "Não, esse cidadão vai vir para cá e pronto". Como é que é essa situação? Olha, o cubano vai, né, na Polícia Federal e fala: "Estou sendo perseguido, meu país é uma ditadura", explica todas essas questões, e aí o governo brasileiro dá esse direito de: "Não, vamos te acolher no país, vamos te defender dessa perseguição da ditadura". Então funciona dessa forma. A gente o que que eu acho interessante a gente falar aqui? Muitas vezes eu vejo pessoas com a camisa do Che Guevara, Nossa, enfim. principalmente gays, né? Então, eu nunca prestei atenção, assim, em Não, perguntar. Uma boa questão pra homofóbico. gente falar aqui. Mas o que que eu vejo? Às vezes, uma vez eu perguntei pra uma menina por que que porque, assim, eu te confesso, eu não conheço Cuba. Eu nunca nem visitei como turista, mas a gente sabe que a Cuba é um país que vive todos esses problemas. Então, às vezes eu vejo uma pessoa com a camisa do Che Guevara. E aí um dia eu perguntei pra uma menina, eu falei: "Por que que você anda com essa camisa do Che Guevara?" Ela falou: "Ah, porque o Che Guevara libertou Cuba", né. Então eu queria que você falasse um pouco para o nosso público essa questão do Fidel Castro e do Che Guevara, se realmente eles são considerados assim, eles libertaram Cuba ou a sua visão sobre isso? Olha, em Cuba tiveram campos de trabalhos forçados, tá? Campo de concentração. E um dos idealizadores, uma das cabeças, foi o Che Guevara. Ele era uma máquina de matar. Muitos que conviveram e depois deixaram, né, por escrito, falaram que era sangue frio e ele sentia prazer em matar. Ele foi na ONU e declarou que que o governo cubano estava matando, continuaria matando até achar necessário. Então tá é o vídeo não mente, a fala do cara. Ele odiava gays, negros, matava mesmo, fuzilava.
sentia prazer nisso. Então é Só que até a complexo, né? A gente falar que Só que a ditadura cubana é muito boa de marketing, né? Essa questão do socialismo, do comunismo, eu falo que eu estou fazendo um TCC sobre comunismo, regimes totalitários, e eu faço esse questionamento. Por que que o nazismo é considerado crime? Eu sou contra o nazismo, tá? Deixando claro. E o comunismo não. O comunismo matou mais que o nazismo, né? E hoje tá vivo aí, você vê as pessoas falando, seremos como el Che, viva Fidel. Se você falar na rua, viva Hitler, você vai preso, ou você é processado. E aí eu cheguei a uma conclusão, que ainda não tenho que me aprofundar mais, mas é o seguinte, o nazismo, ele é isso e isso. É horrível desde a concepção e não tem palavras bonitas, enfeitadas. O comunismo, socialismo, como quiserem chamar, porque na prática é a mesma coisa. Só traz exílio, pobreza, miséria, falta de liberdade, né? É isso que traz. O comunismo, ele te envolve com as palavras bonitas. Igualdade, né? Todos somos iguais, o Estado vai te proteger. Isso vai envolvendo as pessoas. E o marketing é muito bonito. Você vê o Lula, né? As palavras bonitas que usam. E aí você vê o Bolsonaro, que é um ogro, que fala a verdade na cara, e as pessoas não gostam. Porque o ser humano tende a ir para esse lado das palavras mais bonitas. E por isso que o comunismo é tão forte, né? Até hoje. Por isso que o Che é tão aclamado e o Fidel também. O marketing deles é muito bom e a gente tem muito que aprender. Eu falo que a direita tem muito que aprender com a esquerda. Então você que usa às Até vezes questão de marketing, né? Sim. Porque Então você que às vezes usa a camiseta do Che, assim, né, Fidel Castro, enfim, é bom a gente esclarecer isso aqui para que você saiba, meu amor, o que significa de fato. Porque uma coisa é a gente que tá aqui no Brasil, a gente tem uma visão, a gente lê tudo, mas uma coisa é quem vive lá. É totalmente diferente, né? Então é importante, eu acho que é muito importante esclarecer isso. Campo de concentração, quem que fala isso? Eu nunca vi um brasileiro falando que em Cuba teve campo de concentração. Assim, colocaram o nome de campos de trabalhos forçados, mas só eram enviados para lá negros, gays, roqueiros, aquele tipo de... punks, né? Exatamente. Só esse tipo de pessoa. E contra-revolucionários. E Ninguém como é que fala é, disso. como É normal. E como é que é a vida de um É homossexual normal. Eles hoje? falam, o esquerdista fala, é normal, tem que matar. Tem gente que fala, tem que matar mesmo. Era contra a revolução. Nossa. E aí é contra é a favor da revolução cubana, mas é contra o nazismo. Pra você ver, não tem net o que falam, né? Zoe, e como é que é a vida de um homossexual hoje em Cuba? Olha, não tem muito homossexual em Cuba não, viu? Ou será que é porque eles têm que viver em escondido? É isso. Eu acho que tem. Lá eles, talvez... Mas Sempre Tem? vai ter, né? E eles Em sofrem opressão? todos os países, mas Cuba é um país muito... A ditadura é muito contra. eles sofrem bastante opressão Contra lá. gay, contra negro. Na cúpula do governo, só tem 2 ou 3 negros que ocupam cargo de liderança. E ocupam esses cargos porque ajudaram o Fidel na Serra Maestra. Serra Maestra. Mas atualmente não tem um negro que é por meritocracia e vai lá e consegue ocupar uma cadeira junto à ditadura cubana. É muito difícil. E te respondendo de como a vida de um gay em Cuba, tem uma notícia que eu fiz até um vídeo com o print da matéria, que teve um casal gay que estava fazendo um ensaio fotográfico numa estrada em Cuba e se beijaram. Aí estavam tirando uma foto. Levaram uma multa. Eu não lembro agora de quanto, mas em dólar. Nossa. Aí falaram, não, é porque estamos no Absurdo. meio de uma pandemia e não pode beijar. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Tanta Pra coisa você pra se ter preocupar, né? Pra você ter uma ideia. E conheço pessoas que em Cuba casaram com mulher e tal. E quando foram pra Miami morar, te falo porque são próximos a mim, se assumiram. Olha. Mas em Cuba não tinham coragem. Então muita gente deve viver lá escondida, Sim. porque não tem como se assumir.